Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso boletim da tarde aqui da tela da BMC News. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho de 2025 e o nosso Flash News está no ar para a gente poder falar sobre muita coisa. Primeira coisa delas é o Ibovespa, né? O Ibovespa hoje tendo um dia de otimismo, né? O otimismo aí é de 1% inclusive no mercado, chegando a 137 mil pontos. E aí você pode ter algumas leituras diferentes disso. Uma delas é, tá corrigindo, porque ontem teve queda forte durante toda a sessão, depois dá uma leve aliviada ali, né? Foi pro 0,5% de queda ontem, então agora tá retomando os ganhos, ou você pode ir para análise fundamentalista, que é a lógica do IPCA. Por quê? Porque o IPCA de maio surpreendeu, teve uma variação de 0,26%, e isso é abaixo da expectativa do mercado, que era de 0,34%, ou seja, o mercado achou que o IPCA, né, o índice de inflação, ia ser de 0,34% em maio, foi de 0,26%, isso é bom. E a leitura anterior da inflação tinha sido de 0,42%. Pô, isso é um enfraquecimento aí pontual da inflação e abre espaço para o quê? Para uma possível pausa da alta da Selic. Vale lembrar, a Selic tem 14,75%, o Copom tomou decisão na última super quarta de colocar 14,75%, que era o patamar, inclusive, previsto pelo Boletim Focus, da taxa de juros chegar até o fim do ano, né? Ou seja, ele já puxou para o primeiro semestre essa alta da Selic. E aí você tem várias leituras possíveis, uma delas é para ver se já faz efeito na economia. E agora isso está abrindo espaço para essa possível pausa, por quê? Porque a inflação está caindo aí 0,26%. Será que isso reforça aí uma queda na Selic, né? uns cortes na Selic? E isso tudo deixa o Ibovespa mais feliz, a gente sabe. Queda na Selic e o Ibovespa sobe. Por quê? Porque a renda variável se torna mais atrativa na expectativa futura do negócio. E por isso o Ibovespa está em alta robusta, reagindo inclusive a esse IPCA mais fraco, operando com ganhos entre 0,8% a 1,1%, oscilando entre 136.500 a 137.300 pontos nesse intraday. E o dólar, por sua vez, chega a rondar ali a casa dos R$ 5,55, uma queda de cerca de 0,2%, em sintonia com todo esse alívio inflacionário. Os juros futuros recuam com perspectiva de menor pressão inflacionária, aí registrando esse recuo, né, refletindo justamente o repasse parcial da surpresa do IPCA. E no campo das ações, temos Embraer caindo entre 2% a 3%, puxada por realização de lucros e dólar mais fraco, e a Gol despencando 12%, com receios sobre um aumento de capital pós-Chapter 11 nos Estados Unidos. A Banrisul, por sua vez, anunciou um JCP, né, um juro sobre capital próprio, de R$ 90 milhões, e a Tenda aprovou uma recompra de ações e liquidação de derivativos, gerando uma expectativa positiva. No campo global, Estados Unidos e China continuam negociando lá em Londres, mantendo os mercados globais em um compasso de espera, né, andando de lado. Os comentários positivos dizem que estão marchando bem, o que sustenta índices próximos aos picos históricos. Wall Street tem ganhos moderados, com o S&P 500 e Nasdaq avançando entre 0,2% e 0,3%, e o IBEX 35 e bancos europeus sentindo a queda do setor financeiro, enquanto o SACIR sobe 3,5% após venda de ativos na Colômbia. Já o Brent e o WTI sobem 1%, cotados entre 66 e 68 dólares o barril, e na visão aí do mercado, o resultado do IPCA diminuiu apostas por alta da Selic na próxima reunião do Copom, posicionando o mercado entre uma manutenção ou ligeira elevação, certo? E nos Estados Unidos, a atenção se volta para os dados de inflação que saem amanhã, potencialmente determinantes sobre a postura do Fed em junho. E para poder falar sobre tudo isso, pessoal, esse campo macroeconômico que domina todo o cenário hoje, deixa eu chamar meu grande amigo Guilherme, lá da Ativa Investimentos, que está com a gente aqui, economista lá, Guilherme Souza. Guilherme, seja muito bem-vindo novamente ao nosso Flash News. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite e vamos bater um papo sobre os dados de hoje. Vamos começar sobre esse IPCA. IPCA que veio surpreendendo, legal, né? Exatamente. Perfeito, esse IPCA, surpreendeu o que você achou? Então, mais do que surpreender, na sua excelente exposição inicial, ele surpreendeu bastante em magnitude, né? A expectativa do mercado era 0,32 e veio 0,26, mas quando a gente olha os detalhes do dado, que é importante, né? A gente fala os dados qualitativos vieram muito bons também. Por quê? Porque, além da surpresa, os núcleos que medem a inflação estrutural do país, eles vieram um pouco abaixo do esperado. Então, assim, a gente começa a olhar, os núcleos, eles tiram os itens mais voláteis, né?
Então, quando a gente tem um núcleo melhor, a gente está falando de uma inflação estruturalmente melhor. Por que isso é muito importante? Porque o Banco Central, na sua comunicação, ele fala bastante em núcleo de inflação e em serviços subjacentes. Núcleo de inflação veio muito bom, mas por que o IPCA não foi maravilhoso, só foi bom, assim? Porque os serviços subjacentes, que é um grupo monitorado pelo Banco Central, veio um pouquinho acima do esperado, ou seja, tem um pouco de resiliência ali. Mas no todo, o saldo do IPCA de maio é muito positivo e abre sim porta para manutenção. A gente sabe que o mercado está bem dividido entre ou sobe mais 25 pontos na reunião da próxima quarta, ou mantém a taxa em 14,75. Assim, quando na última super quarta, que ele subiu e falou que ia esperar os dados, é disso que a gente está falando, né? Por exemplo, o dado de inflação veio agora de maio e demonstrou que talvez o Banco Central tenha que permanecer cauteloso. E é isso a nossa expectativa aqui na Ativa Investimentos, né? A gente acredita que o Banco Central vai sim manter a taxa de juros em 14,75 nesse patamar por um horizonte bem prolongado, e vai começar a cortar a taxa só no ano que vem. Então, a gente teve uma inflação benigna de maio, muito boa estruturalmente, é claro que não 100%. Também posso destacar sobre a inflação que a difusão caiu, ou seja, existem menos itens hoje em dia com alta de preços. Então, de abril para maio, ela caiu, ou seja, esse arrefecimento, essa diminuição de abril para maio, ela é também estrutural e disseminada. Não foi uma coisa pontual, foram dados muito bons mesmo nessa manhã, Rafael. Pô, exatamente, né? São dados que surpreendem. E você acha que conjumina com aquela ideia de que o Copom puxou 14,75% ao ano na taxa de juros na super quarta, já no primeiro semestre, para ver se essa economia real responde mais rápido, né? Aquela lógica de tentar achar o ponto morto do carro, ver se o paciente responde aos estímulos, e o paciente está respondendo, né? A nossa economia tá melhorando aí lentamente, a inflação mostra pra gente que a inflação está diminuindo aí acima do compasso. É meio que essa lógica, dá um tom de otimismo isso? Exatamente, essa lógica sim. Lembrando, eu sempre ressalto que a política monetária, ela atua em defasagem, né? Então, a gente está num patamar restritivo, né? Mais de 14%, subindo essa taxa constantemente nos últimos meses, há bastante tempo, ou seja, as decisões que a gente teve lá atrás começam a surtir efeito no presente, né? Em maio de 2025, muito provavelmente é fruto de uma contração dos juros lá de trás, de meses atrás. E é claro, a gente vai continuar subindo, subiu 300 pontos, agora 50, ao passo que essa discussão de 25 e manutenção, ela faz até pouco sentido, é pouco importante quando a gente compara com o acumulado, né, com todo o trabalho que o Banco Central já fez. Então, até a ideia do Banco Central é valorizar o que já foi feito, do que ficar discutindo se vai ter mais 25, se não vai ter, enfim. Eu acho que seria pouco produtivo o Banco Central subir mais 25 pontos e falar em manutenção. Enfim, eu acho que o trabalho já foi feito, os reflexos da contração da política monetária, contração monetária, já estão aí, a gente está vendo uma divulgação moderada, né, no IPCA de maio, então eu acho que é um excelente argumento para o BC parar e esperar agora o trabalho de defasagem que eu comentei, fazer o trabalho com a desancoragem, que é uma preocupação ativa do Banco Central, né? Por que isso é importante? A desancoragem tem a ver com as expectativas do futuro. Se ele manter essa taxa por tempo ideal, a ponto dos agentes perceberem que a inflação deve sim convergir para a meta no futuro, aí sim seria um trabalho bem feito, a gente pode começar a pensar em um afrouxamento no começo do ano que vem. Pô, perfeito, Guilherme. Para a gente poder fechar aqui o nosso papo, enquanto a inflação aqui no Brasil é muito importante, lá fora também né? Tem dados de inflação que saem amanhã
que pode determinar aí a próxima postura do Fed. Enquanto a gente está olhando um Copom que pode estar mais otimista, você acha que o Jerome Powell lá fora vai estar um pouco mais otimista com o que vem por aí? Porque é aquela coisa, né? Já vai fazer mais de ano aí que o pessoal está esperando o Jerome Powell ter uma postura um pouco mais otimista e resolver esse corte de juros lá, né? Exatamente. Bom, lá fora a dinâmica é um pouco diferente, né? Primeiro que o Fed ele tem um mandato dual, então ele tem que olhar não só para a inflação, mas também para o mercado de trabalho. Mas mais do que isso, eu acho que o mais importante hoje para decisões de política monetária do Fed tem sido a incerteza sobre a política tarifária, né? E ainda tá muito prematuro, tá difícil de calcular qual que é o real impacto das medidas já implementadas de política tarifária. Então, tal como nas últimas comunicações, a gente acredita que o Fed, dependente do resultado, não independente, né? Claro que se vier uma surpresa muito grande, isso pode mudar, mas se vier algo em linha com as expectativas, o Fed ainda deve sim esperar. O mercado precifica corte na reunião de setembro, o mercado tem três cortes, né, de 25 pontos em cada reunião até o final do ano, ele precifica em setembro, e a gente não acredita que o Fed vai antecipar isso de maneira nenhuma, até porque quanto mais ele esperar, mais informações ele vai ter sobre a política tarifária, que é algo gigantesco. E, assim, o mercado está relativamente bem, né? O mercado de trabalho demonstrando alguma fraqueza nos últimos dados, inflação convergindo relativamente para a meta ali, algo que já foi muito pior. Então, a gente acredita que o Fed vai continuar esperando mais um pouquinho para ter mais informações, mas é claro, a inflação lá fora é super importante, a inflação corrente, né? É que tem outros problemas no caminho agora. Tem um monte de coisa no meio do caminho. Guilherme, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Volte mais vezes para a gente poder sempre comentar sobre essa macroeconomia, tá certo? Obrigado pelo convite. Volto sim, eu gosto muito do programa, de participar. Então, conte comigo sempre. Te gosta também muito da sua participação. Valeu, Guilherme, obrigado. E a você que nos acompanhou aqui no nosso Flash News desta terça-feira, muito obrigado pela sua presença e reforço o convite. 4h30 da tarde, temos o nosso closing aqui na tela da BMC News, o jornal mais divertido, informativo e interativo do mercado financeiro, que eu conto com a participação de todos vocês no chat ao vivo do YouTube da BMC News. Vocês podem e devem mandar suas mensagens, suas perguntas e tudo mais. É um jornal? É claro que é um jornal, mas também é um espaço para vocês poderem tirar dúvidas ou até mesmo falar sobre sua jornada financeira aí no mercado, tá certo? 4h30 da tarde, estamos juntos aqui no Closing. Até mais. Tchau, tchau.